Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre derivadas de funções. Mais especificamente, a gente vai definir derivada como uma função. Assim, se eu fosse você, eu já ia pegando papel e caneta e me sentando num local confortável para poder assistir com atenção essa aula. Entender a definição de derivada é fundamental para poder aplicar esse conceito na resolução de problemas nas mais diversas áreas. Então, já que esse aqui é um assunto importante, já dá um like no vídeo, que é para que o YouTube entenda que esse assunto é importante, entregue para um número maior de pessoas, compartilha com os teus colegas de cálculo 1 e, além disso, se não for inscrito, se inscreva no canal. Feito tudo isso, vamos para a aula! A gente viu no vídeo em que a gente conversou a respeito da reta tangente que a derivada da função f de x num ponto A, ela pode ser determinada por meio da solução desse limite aqui, do limite quando h tende a zero da função calculada em f de a mais h menos f de a, tudo isso sobre h. Pois bem, essa expressão da derivada da função no ponto é também a expressão da inclinação da reta tangente à curva f de x no ponto de coordenadas a, f de a. Ou seja, se eu tenho aqui uma função f de x e eu tomo um ponto de coordenadas a, f de a, que pertence à curva, ou seja, um ponto P, né? A, f de a. A gente tem que aquela derivada f' de a, ela é o quê? É a inclinação desta reta tangente, dada por limite, quando h tende para zero, do quociente f de a mais h menos f de a sobre h. Pois bem, isso porque a gente tomou esse elemento aqui, esse ponto P de coordenadas a, f de a. No entanto, nós poderíamos ter escolhido outro ponto P. Se nós tivéssemos escolhido esse outro ponto P, então significaria que as coordenadas a, f de a gente estaria vendo aqui. E, portanto, a reta tangente, cuja inclinação a gente calcula por essa expressão aqui, seria essa outra. E, da mesma maneira, poderíamos ter pego o ponto A aqui e considerar esse ponto P, e com isso, uma nova reta tangente. Ou esse outro aqui, ou ainda esse outro ponto P aqui. Ou, se vocês quisessem, a gente poderia ter tomado esse ponto P e então considerado a inclinação desta reta tangente aqui. Percebam que, como esse ponto P de coordenadas a, f de a, ele era um ponto qualquer, então, se ele é um ponto qualquer, nada nos impede de representar ele por um ponto de coordenadas x, f de x. Se a gente fizer isso, a gente tem a derivada como uma função, ou seja, uma expressão que representa a derivada da função f de x para qualquer x que pertença ao domínio. Isso significa que a gente pode adotar a seguinte definição: seja y igual a f de x uma função real. A gente vai dizer que a derivada da função f de x, ela é f' de x caso o resultado do limite, quando h tende a zero, do quociente de f de x, agora não é mais f de a, agora é f de x mais h menos f de x sobre h, quando esse limite existe. Então, se esse limite existe, a derivada existe. Ou, em outras palavras, a derivada da função vai existir para todos aqueles elementos x, tais que esse limite aqui ele pode ser calculado. Já que agora a gente conhece a definição de derivada de função, ou seja, a gente conhece a derivada como uma função, vamos resolver alguns exemplos. O primeiro deles, vamos pegar a função y igual a x ao quadrado, ou, se vocês preferirem, f de x igual a x ao quadrado. E para esta função, vamos calcular o f' de x, ou seja, a gente vai calcular a derivada desta parábola para qualquer ponto do seu domínio. E, uma vez que a gente espera ter a expressão que representa a derivada para qualquer ponto do seu domínio, então será relativamente fácil responder qual é a derivada no menos 1, no 0 e depois no 1. O terceiro item desse exercício pede o quê? Pede para a gente determinar a equação da reta tangente à parábola x ao quadrado no ponto de coordenadas 1 e 1. No vídeo sobre reta tangente, a gente resolveu exatamente esse problema, só que de uma forma um pouquinho diferente.
e tem A. A gente tem que calcular o f' de x. Como que foi definida a derivada f' de x? F' de x, ela é o limite quando h tende a zero do quociente f de x mais h menos f de x sobre h, que resulta em f calculada no ponto x mais h. O que a função f faz? Ela pega o argumento x, o que está dentro dos parênteses, e eleva ao quadrado. Então, ela vai pegar o x mais h e vai elevar ao quadrado. Menos f de x é x ao quadrado. Isso sobre h. Então, a derivada que a gente está procurando é o resultado de quem? É o resultado do limite quando h tende a zero de x mais h elevado ao quadrado. Vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos aqui o x ao quadrado. Isso sobre h. Reparem que nós temos x ao quadrado positivo somado do seu oposto. Então, dá zero. Sobra o limite, quando h tende a zero, de quem? De 2xh mais h ao quadrado sobre h. Como a gente precisa calcular esse limite, uma possibilidade para a gente fazer isso vai ser o quê? Temos h tanto nesse termo quanto nesse segundo. Então, vamos colocar ele em evidência. Colocando o h em evidência no numerador, sobra o quê? H que multiplica 2x mais h. 2x vezes h, 2xh, mais h que multiplica h, h ao quadrado. Isso aqui sobre h. Agora, a gente está calculando o limite quando h está próximo de zero. Se eu estou calculando o limite para valores próximos de zero, é porque o meu h nunca é nulo. Se h nunca é nulo, então eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por h. Sobra, então, o quê? Sobra o limite, quando h tende a zero, da função 2x mais h. Opa, a gente está calculando esse limite e o que a gente tem? O limite de uma soma. Limite da soma, soma dos limites. Limite de 2x quando h tende a zero é como se fosse uma constante. Por quê? Porque não depende de h. E o que a gente sabe sobre o limite da constante? Própria constante. Então, limite de 2x quando h tende para zero é o próprio 2x. Mais limite de h quando h tende a zero. Limite da identidade em torno de um ponto é o próprio ponto. Então, fica 2x mais h. Ou, se vocês preferirem, então, a derivada f' de x que a gente estava procurando, 2x mais 0 é o próprio 2x. Agora, vejamos a letra B. Na letra B, pede-se f' de menos 1, f' de 0 e f' de 1. Mas o que a gente sabe? Nós sabemos que o f' de x ele vale 2x. Então, significa que f' de menos 1 vai valer 2, que multiplica menos 1, que é menos 2. F' de 0 vai ser 2, que multiplica 0, que é 0. E o f' de 1 vai ser 2, que multiplica 1, que é o próprio 2. Será que isso aqui tem chance de estar certo? Vejamos, a função que a gente está analisando é f de x igual a x ao quadrado, ou seja, é essa parábola aqui. A gente consegue ver o esboço do gráfico aqui na tela. Pois bem, o que é o f' de menos 1? É a inclinação da reta tangente a essa parábola em menos 1. Percebam que essa reta que eu acabei de esboçar, ela é uma reta descendente. Portanto, a inclinação dela é um número negativo. Olha, foi o que a gente encontrou. Então, parece razoável. O que nós temos no zero? A reta tangente a f de x, quando x é igual a zero, é uma reta tangente horizontal. Se ela é horizontal, é porque a sua inclinação vale zero. E, finalmente, a inclinação da reta tangente à curva em 1 é essa aqui, que é uma reta ascendente, portanto, a inclinação ela tinha que ser um número positivo. Então, parece que sim, fizemos os cálculos corretamente. Falta agora a letra C. O que é a letra C? É determinar a equação da reta tangente no ponto P de coordenadas 1 e 1. O ponto P é esse ponto aqui. Se a gente quer calcular a reta tangente, a gente sabe que o y da reta vai ser o f de a mais a inclinação da reta tangente, que multiplica x menos a. Então, o y da reta que a gente está procurando vai ser f de a. Nesse ponto aqui, a primeira coordenada é a e a segunda é o
f de A. Então, vai ser f de A, que é 1, mais a inclinação da reta tangente, que vale 2, que multiplica x menos 1. Ou seja, vai ser 1 mais 2 que multiplica x, 2x, 2 que multiplica menos 1, menos 2. O y da reta vai ser 2x menos 1. O que nós tivemos aqui de especial foi que, através da definição da derivada como uma função, a gente teve a possibilidade de calcular f' de x. E daí, quando a gente tinha valores de x distintos aqui, era só substituir na expressão que a gente tinha encontrado. Vamos fazer um outro exemplo para ver se tudo ficou claro? Agora, a gente tem a função f de x igual a raiz de x. Para essa função, na letra A, eu vou querer calcular o f' de x. E depois, eu vou querer, junto com vocês, determinar o domínio das funções f de x e f' de x. Vamos começar pela letra A. A gente quer saber quem é f' de x para f de x igual a raiz de x. Como que se calcula a derivada de uma função? A derivada de uma função ela é calculada através do limite, quando h tende a zero, do quociente de f de x mais h menos f de x sobre h. Ou seja, é o limite, quando h tende a zero, de quem? Veja, o que a função f faz? Ela pega o argumento dela e extrai a raiz quadrada. Então, se o argumento é x mais h, a função f vai lá e extrai a raiz quadrada. Então, f de x mais h é raiz quadrada de x mais h, menos f de x, tudo sobre h. Agora, o nosso desafio é resolver esse limite. Bem, nessa altura do campeonato, isso a gente sabe fazer. Uma possibilidade de caminho que resulte na solução desse limite. A gente pegar e multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado dessa expressão, ou seja, pela soma de raiz de x mais h e raiz de x. Por que eu sei que a gente pode fazer isso? Porque aqui é a divisão de duas parcelas iguais. E como é a divisão de duas parcelas iguais, isso é o mesmo que 1. 1 multiplicado por qualquer expressão é a própria expressão, então a gente não alterou nada. Agora vamos ver em que isso resulta. A gente fica com f' de x igual ao limite, quando h tende a zero, de quem? Raiz de x mais h vezes raiz de x mais h é o mesmo que raiz de x mais h ao quadrado. Depois, raiz de x mais h, que multiplica raiz de x, fica mais raiz de x vezes raiz de x mais h. Aqui, menos raiz de x vezes raiz de x mais h, menos raiz de x que multiplica raiz de x mais h. E menos raiz de x vezes raiz de x fica menos raiz de x ao quadrado. E embaixo a gente fica com h, que multiplica essa soma. Raiz de x mais h mais raiz de x. Note que essas duas expressões centrais aqui, elas são opostas uma à outra, ou seja, a soma delas dá zero. Com isso, o que a gente tem? A gente tem que f' de x vai ser o limite, quando h tende a zero, de x mais h, aqui, raiz de x mais h ao quadrado, então sobrou x mais h, menos x. E embaixo, h que multiplica raiz de x mais h mais raiz de x. Ou seja, isso aqui é o mesmo que o limite, quando h tende a zero, de quem? X positivo com x negativo simplifica, ou seja, sobra somente h. E aqui fica h que multiplica x mais h mais raiz de x. Como h é diferente de zero, já que a gente está calculando um limite, se a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador por h, a gente consegue simplificar. Com isso, resulta que f' de x é o mesmo que o limite, quando h tende a zero, de quem? H dividido por h, 1. E aqui embaixo vai ficar raiz de x mais h mais raiz de x. Como a gente quer saber o que acontece quando h tende a zero, o que vamos ter aqui? A gente vai ter que aqui a gente fica com 1 sobre. Se h tende para zero, então ele desaparece, fica raiz de x. E a segunda parcela não depende de h, então fica raiz de x. Ou seja, é 1 sobre 2 vezes raiz de x. Se quiser, a gente pode racionalizar. E com isso a gente fica com raiz de x sobre 2x. Quem são os conjuntos domínio de f e de f'?
f de x igual a raiz de x, f' de x igual a raiz de x sobre 2x. No caso da f, qual é o domínio desta função? Vão ser todos os valores não negativos. Pode ser o zero e podem ser os números positivos. Então, são todos os números reais, tais que o x seja maior ou igual a zero. Já quando a gente olha para a função f', o seu domínio será qual? Serão todos os números reais e, como nós temos a raiz aqui, a gente não pode ter número negativo. Por outro lado, nós temos o x aqui no denominador. Como o x está ali no denominador, ele não pode ser zero. Então, aqui a gente está falando de x estritamente positivo. Isso significa que o f' de zero ele não existe. Mais um exemplo para a gente concluir o vídeo. Temos a função f de x igual a 1 menos x dividido por 2 mais x. E para esta função, a gente vai querer calcular o f'. Então, vamos lembrar, o que é a derivada da função? É o limite, quando h tende a zero, do quociente de f de x mais h menos f de x sobre h. Ou seja, é o limite, quando h tende a zero, de quem? Se eu estou falando da função f de x dada por esse quociente 1 menos x dividido por 2 mais x, o x ele aparece sendo subtraído aqui no numerador e sendo somado aqui no denominador. E no lugar de x, nessa primeira expressão, o que a gente precisa é colocar x mais h. Então, a gente vai ficar com o quê? Com 1 menos x mais h e embaixo 2 mais x mais h. Isso aqui, então, foi o quê? A função calculada no ponto x mais h. Agora, vamos dela subtrair a f de x, ou seja, 1 menos x dividido por 2 mais x. Tudo isso sobre h. Reparem que a gente está calculando um limite e o limite de uma expressão que no numerador a gente tem uma diferença de frações. Então, vamos fazer essa operação primeiro. Quando a gente tem uma diferença de frações, a resposta continua sendo uma fração. O denominador dela vai ser o quê? Vai ser o produto de 2 mais x mais h por 2 mais x. Esse produto aqui, dividido por essa parcela, sobra só 2 mais x. Então, a gente fica com 2 mais x, que multiplica 1 menos x menos h. Olha, o menos aqui, distributiva. Menos, aqui da expressão, e vai ser o que então? Vai ser esse produto dividido por 2 mais x. Esse produto dividido por 2 mais x sobra só 2 mais x mais h. E isso aqui que multiplica quem? 1 menos x. Tudo isso sobre h. Aqui o que a gente tem? A gente tem uma divisão de frações. Divisão de fração ela é calculada de que forma? É a primeira que multiplica o inverso da segunda. Então, vai ser o quê? 2 mais x, que multiplica 1 menos x menos h, menos 2 mais x mais h, que multiplica 1 menos x, sobre 2 mais x mais h vezes 2 mais x. Isso multiplicado pelo inverso da segunda fração, ou seja, isso multiplicado por 1 sobre h. Então, o f' que a gente está calculando vai ser o limite, quando h tende a zero, de quem? No denominador vai ficar h, que multiplica 2 mais x mais h vezes 2 mais x. E aqui em cima a gente vai ter 2 menos 2x menos 2h mais x menos x ao quadrado menos xh. E vamos ficar com esse menos que multiplica, esse menos estou colocando em evidência aqui, que multiplica o quê? 2 menos 2x mais x menos x ao quadrado mais h menos xh. Ou seja, o f' de x é o limite quando h tende a zero de quem? Olha, 2 com menos 2 cancela. Menos 2x com mais 2x cancela. Mais x com menos x cancela. Menos x ao quadrado com mais x ao quadrado cancela. Menos xh com mais xh cancela. Sobrou o quê? Menos 2h aqui, e aqui menos com mais,
menos h. E embaixo, o que a gente já tinha. H que multiplica 2 mais x mais h vezes 2 mais x, que é o mesmo, então, que o limite, quando h tende a zero, de quem? Menos 2h somado com menos h fica menos 3h. E aqui, h que multiplica 2 mais x mais h que multiplica 2 mais x. Dividindo tanto o numerador quanto o denominador por h, e a gente sabe que pode fazer isso, por quê? Porque h não é zero. Como que eu sei que h não é zero? Porque eu estou calculando o limite para valores próximos de zero e não nulos. Fazendo essa divisão, a gente então fica com o limite, quando h tende a zero, de menos 3, e no denominador, 2 mais x mais h, que multiplica 2 mais x. Quando o h tende a zero, essa expressão aqui desaparece. Então, a gente fica com menos 3 dividido por quem? Por 2 mais x, dessa expressão aqui, multiplicado por 2 mais x, ou seja, 2 mais x elevado ao quadrado. Melhor maneira de fixar a definição é usando ela. A rigor, vocês são capazes de determinar a derivada de qualquer função. Nesse momento, com as ferramentas que a gente viu aqui, a única maneira da gente determinar a derivada é calculando o limite. Então, se você é aluno de cálculo 1 e tem que resolver listas de exercícios, vocês têm agora a possibilidade de resolver todos aqueles exercícios que dizem o seguinte: calcule a derivada da função usando a definição. Qualquer dúvida, qualquer problema, deixa recadinho aqui embaixo nos comentários. E a gente se vê na próxima aula.